Bom dia, irmãos. Ehm, ehm, Esta manhã, antes de podermos falar acerca da palavra do Senhor e o tema que me traz aqui, gostava de relembrar aos irmãos. Eu, ao pensar neste tema, já foi há 15 dias, pensava num tema que pudesse depois partilhar convosco. Ouvi a mensagem, a semana passada eu não estive cá, mas ouvi na net a mensagem da semana passada, que foi como reparar rupturas nos relacionamentos. E nós ouvimos 7 passos para podermos reparar, ou seja, 7 passos que nos aconselham para que assim essas rupturas sejam selecionadas. Hoje eu vou-vos falar acerca de prevenção. Antes que haja rupturas, tem que haver prevenção. E nós hoje em dia, geralmente, né, ouvimos na altura, no verão, nos fogos, tem que haver prevenção. A prevenção passa por limpar os matos, não deixar lixo, limpar as bermas da estrada. Isso é prevenção. Quando falamos em termos médicos, há uns anos atrás eu já ouvia dizer que há muitos anos atrás havia muitas infecções no hospital. Havia muita gente que morria com infecções, com problemas gravíssimos, porque eram bactérias, vírus que apanhavam. E uma das coisas muito simples, lá está, a prevenção, era lavar as mãos. Eram os médicos e os enfermeiros lavarem bem as mãos. Tanto hoje é uma prática que quando a gente, se vocês já foram ao hospital, fazer seja aquilo que for, a gente vê que os enfermeiros e os médicos estão constantemente a lavar as mãos. Ou seja, prevenir. É uma prevenção para que não haja problemas. Nós, quando olhamos para muitas outras coisas, vemos de facto que as pessoas preocupam-se com prevenção. Preocupam-se com a prevenção disto, mas geralmente nós, hoje em dia, nós vemos que a prevenção que nós vemos é tudo aquilo que os nossos olhos veem. Prevenção para que não haja doenças, prevenção para que não haja fogos, prevenção para que outros males não aconteçam, de maior em termos de catástrofes. Nós vemos que hoje os prédios, a construção é feita para prevenir que os prédios possam ruir quando há tremores de terra. Os engenheiros gastam milhões de euros e muitos projetos para concretizar esses tais projetos para que haja prevenção. Prevenção, tudo nessa área. Será que há prevenção? E agora vamos falar um pouco acerca da prevenção espiritual. O que é que nós podemos fazer para prevenir? O que é que a palavra de Deus nos mostra para que possamos prevenir aquilo que nós ouvimos a semana passada? Rupturas. Rupturas nos relacionamentos, rupturas em qualquer relacionamento. Quer no relacionamento na igreja, quer no relacionamento uns com os outros, quer no nosso relacionamento no nosso lar. E nós vemos isso. Semana passada nós ouvimos rupturas. Hoje vamos falar um pouco acerca da prevenção. Existe um ditado que é: mais vale prevenir do que remediar. Isso é um ditado popular que existe. Infelizmente nós vemos muitas vidas com remendos. Remenda-se só. E não sei se sabem, mas a seguir a um remendo há a probabilidade dessa parte onde se remendou rasgar outra vez. Então vamos pôr outro remendo. E nós temos, muitas das vezes, infelizmente, a nossa vida é feita de remendos. Lá em Angola, uma vez, eu ia lá para um sítio e eu queria só compartilhar convosco, isto é só 2 minutos, ia para um sítio e vi um rapaz com uma bicicleta e ele ia sem pneus na bicicleta, só ia com os aros da bicicleta. E aquilo fazia uma barulheira terrível. E então depois ele parou e eu depois parei ao lado dele e eu perguntei-lhe porque é que ele não punha pneus na bicicleta, porque até havia, na altura até havia. E ele dizia que estava constantemente a furar e a pôr remendos. E assim não havia problema, porque ela nunca mais furava. E é verdade, a bicicleta nunca mais furava. O barulho era diferente, mas nunca mais furava. Pronto, uma solução. Lá está, ele arranjou uma solução para aquele problema. Que soluções é que nós temos arranjado para, de facto, não levarmos uma vida com remendos?
não remendarmos a nossa vida constantemente. Eu gostava que abríssemos na primeira epístola de Pedro. E no capítulo 5, eu queria esta manhã falar-vos de 3 situações. E vamos ler, e depois então eu vou-vos falar que situações são estas, mas vamos ler então na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o versículo 8 e o versículo 9. E a palavra de Deus diz-nos assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esta passagem aqui e estes versículos, principalmente aqui o versículo 8 e o versículo 9, toda a passagem em si, todo o capítulo é proveitoso, mas estes 2 versículos são fundamentais. Existem aqui, veio-me em mente e lá está, a palavra de Deus é tremenda. Nós podemos tirar aqui muitas outras lições e podemos descobrir aqui muitas mais soluções, mas eu queria vos falar aqui em 3. Nós nestes 2 versículos, para que de facto tenhamos uma vida de prevenção e não vamos uma vida a remendar, em termos de prevenção nós vemos aqui 3 coisas. Primeira, manter-nos sóbrios. Nós vemos aqui no versículo 8 que ele diz, sede sóbrios. A seguir, nós devemos vigiar. E acho que sermos sóbrios e vigiarmos é algo tremendo. E nós vemos que devemos estar firmes na fé. Sermos sóbrios, vigiarmos e estarmos firmes na palavra de Deus. Se de facto nós pudermos cultivar na nossa vida estas três áreas, manter-nos sóbrios, vigiarmos e estarmos firmes na fé, certamente isso vai nos dar outra estabilidade. Vamos estar mais firmes. Eu queria partilhar convosco, podemos ler na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, desculpem. Segunda de Pedro, no capítulo 3, a propósito de sermos sóbrios. 3, o versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui fala-nos do conhecimento, de crescermos na graça e no conhecimento. Nós só conseguimos manter a sobriedade, só conseguimos ser sóbrios, se nós de facto mantermos o nosso foco no conhecimento e na graça de Deus. Como é que podemos fazer isso? É nós lermos a palavra de Deus, é nós estarmos firmes na palavra de Deus, e isso é uma maneira de nós criarmos uma prevenção no nosso próprio lar, nos nossos próprios relacionamentos, para que não haja rupturas. Isso é prevenir. Nós vemos que se não fizermos isso, se nós não tivermos um conhecimento da palavra e se não crescermos nela, vamos tomar decisões erradas na nossa vida, porque não vamos saber qual é a vontade de Deus para nós, porque a vontade de Deus está escrita na palavra de Deus. Vamos viver uma vida contrária àquilo que Deus estabeleceu por cada um de nós. As diretrizes estão todas aqui, não há volta a dar. Se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não procurarmos, se nós não lermos, se nós não procurarmos o conhecimento através das Escrituras para várias situações que nos acontecem, o que vai acontecer é isso. É nós vivermos uma vida contrária à vontade de Deus. E como é óbvio, as coisas vão acontecer. Vamos começar a remendar. Não estamos a prevenir nada.
Nós vemos que muitas das vezes vivemos uma vida contrária àquilo que Deus diz. E geralmente arranjamos logo uma desculpa para isso. Nós dizemos, eu vivo à minha maneira e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é uma das desculpas que a gente arranja. Às vezes tomamos más decisões e depois vêm as consequências. E depois nós dizemos assim, nós justificamos que isso é da vontade de Deus que seja assim. Tomamos más decisões, há consequências depois disso e nós justificamos sendo da vontade de Deus, quando não é da vontade de Deus. Porquê? Porque nós não nos prevenimos, não nos mantemos sóbrios, mantermos-nos sóbrios em relação à palavra de Deus, que é arranjarmos maneira de procurarmos, de analisarmos e procurarmos as respostas, procurarmos aquilo que Deus tem para nos dar. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, nós temos exemplos tremendos. Temos exemplos que o Senhor advertiu várias vezes o povo de Israel quando eles murmuravam por tudo e por nada, porque não tinham isto ou porque não tinham aquilo, e o Senhor providenciava. E o Senhor dizia-lhes a eles, vocês que me obedeçam, que estejam atentos àquilo que eu vos tenho para dizer, não se virem para os ídolos, virem-se somente para mim e eu tudo farei. E volta e meia acontecia eles virarem o foco deles para o outro lado. Nós somos iguais, nós somos precisamente iguais. Quantas vezes nós nos queixamos e vivemos uma vida de murmuração por um problema da nossa vida? Às vezes temos um problemazinho e nós murmuramos constantemente. Estamos ao lado de alguém que está sempre a murmurar e sempre, porque isto é uma... E se o Senhor nos tirasse tudo aquilo que nós temos de bom e nos deixasse unicamente com esse problema, seria uma catástrofe tremenda na nossa vida. Porque às vezes murmuramos, temos um problemazinho de saúde, mas temos uma família saudável, os nossos filhos estão saudáveis, nós temos trabalho. Se o Senhor dissesse, ok, eu vou resolver o teu problema de saúde, mas tudo aquilo que tu não me agradeces, eu vou-te tirar. Vou tirar os teus filhos com saúde, vou tirar a tua família que vive uma harmonia boa, vou tirar a comunhão que tu tens com os irmãos. Porquê é que nós não viramos o nosso foco ao contrário? Se em vez de sermos murmuradores, sermos agradecidos aos olhos de Deus. Passa por aí, irmãos. E se nós lermos a palavra de Deus, nós vemos que a gratidão para com Deus, e nós vimos ainda agora em Filipenses, nós devemos nos regozijar e dar graças a Deus por tudo. E vivermos uma vida assim, de gozo pleno. As circunstâncias às vezes não nos permitem, mas que estejamos focados nisso. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar convosco e queria partilhar convosco. Sermos sóbrios. 2 de Pedro 3, versículos 17 e 18. A seguir, outro aspecto de prevenção é deixarmos de ser meninos espirituais. O primeiro, não nos esqueçamos disso, sermos sóbrios. A seguir, deixarmos de ser meninos espirituais. Como é que eu posso diagnosticar que eu sou um menino? E muitos de nós podemos pensar, eu já tenho 30 e tal, ou eu já tenho 40, ou já tenho 20 e tal, eu não sou nenhum menino. Mas às vezes somos meninos o resto da vida. E como é que nós podemos pensar? Um menino geralmente, uma criança ou um menino, o que é que ele... quais são as características? As características é eu. Tu não brincas com um brinquedo porque esse brinquedo é meu. Já não brinco mais contigo. Não queres brincar comigo, eu não brinco contigo. Essas são as características do menino. O menino o que é que tem? Um menino é inseguro, insegurança. Ele depende sempre de outros, é muito inseguro. Mas às vezes pensa que as coisas, que a estrada é sempre plana, é sempre andar, sem olhar para o lado, sem procurar segurança no sítio certo. Isto são as características do menino. Como é que nós agimos? Como é que nós temos agido? Será que o que é que Deus representa para nós? Que segurança é que Deus nos dá? O que é que nós procuramos em Deus? Será que procuramos só vir aqui ao domingo, ouvir a palavra, ponto final? Cumpri o meu objetivo. Fui à igreja no domingo. Ponto. Isso é um dos sintomas de sermos meninos. Qual é o outro sintoma? Como é que eu ajo com os meus irmãos? Será que eu só penso que eu? Que relacionamento é que eu tenho em casa com a minha esposa? Com os meus filhos? Será que eu estou focado só nas minhas prioridades? Isto são sintomas que nós temos que pensar seriamente. O Senhor dá-nos várias ferramentas. Eu não vou dizer que as nossas esposas são uma ferramenta, como é óbvio. Não são.
uma ferramenta, são nossas adjuntoras. Mas o Senhor deu-nos algo maravilhoso, que são as nossas esposas, para nos mostrarem muitas das vezes que há coisas que não estão bem, ou para nos mostrar que se calhar devemos agir assim, porque a sensibilidade é outra. Mas também eu alerto às esposas. Só têm essa sensibilidade se estiverem focadas no sítio certo. Se deixarem de ser meninas, deixarem-se de focar na vizinha e focarem-se no Senhor. Se focarem-se no Senhor, certamente o Senhor vai usar-vos, porque é esse o objetivo, uma verdadeira adjuntora. Eu às vezes digo que as nossas esposas quase que funcionam como um painel de instrumentos do carro, onde tem os vários sinais, né? Falta de óleo acende um sinal, não tem travões acende outro sinal, e às vezes Deus utiliza as nossas esposas para estes avisos. E quando nós ignoramos completamente isso, estamos a agir como meninos. Quando nós ignoramos aquilo que os nossos irmãos muitas vezes dizem, quando nós ignoramos muitas vezes aquilo que a palavra de Deus diz, isso é o principal, é nós ignorarmos. Quando nós ignoramos isso, quando nós ignoramos aquilo que Deus nos diz, estamos a agir como meninos. Cuidado com isso, irmãos. Num navio, onde o navio está em alto mar, não se deve ignorar absolutamente nada. Ou seja, não devemos ignorar os sinais do tempo, não devemos ignorar todas as pessoas que têm o seu posto de trabalho, por assim dizer, porque o barco está em alto mar e quando há uma falha, há uma catástrofe. Não há hipótese de remendos ali. Esse era o segundo passo que eu queria partilhar com os irmãos. E nós podemos abrir ainda em Efésios, na carta aos Efésios, e podemos comprovar que de facto que é assim. É importante que deixemos de ser meninos. Efésios no capítulo 4 e no versículo 14. 4:14. Podemos ler a partir do versículo 13. Até que todos... 12. Do 12 até o 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, é assim, se nós de facto não tivermos o foco certo, se nos deixarmos levar pelas meninices da nossa velha carne, é o que vai acontecer. Vamos nos deixar levar por teorias humanas e depois vamos levar uma vida de remendos. É uma maneira de nós, de facto, prevenirmos também. Ainda gostava de partilhar convosco e por último, que é a meditação da palavra e a oração. No Salmo 1 e no versículo 2, nós vemos nitidamente aquilo que o Senhor nos diz e que é bom para nós, como é óbvio. Salmo 1, no primeiro capítulo, e no versículo 2. E diz assim, vou ler o versículo 1 e o versículo 2. No capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o que o Senhor quer que nós de facto tenhamos. Prazer em meditarmos na palavra de Deus. Há uma grande diferença entre nós lermos e nós meditarmos na palavra de Deus. É bom que nós tenhamos conhecimento, que nós possamos ler a palavra de Deus para adquirirmos mais conhecimento. Mas é muito importante nós meditarmos e orarmos. Nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. E quando nós oramos pelos irmãos, quando nós oramos por alguns problemas na nossa vida, o Senhor já sabe. Antes de orar, o Senhor já sabe. E nós pensamos assim, então, mas para que eu vou orar se Ele já sabe da situação? Se Ele já sabe e vai resolver, Ele permitiu que acontecesse, por que eu vou orar? Mas o Senhor quer que seja assim. Este relacionamento que o Senhor quer ter connosco só nos favorece a nós. Quando nós estamos focados no Senhor, quando nós passamos o nosso tempo em oração, e o Senhor diz
que nós devemos estar em constante oração, o nosso foco vai estar no Senhor. A nossa mente vai estar ligada a Ele. A nossa mente vai estar ligada à Palavra de Deus. O meditarmos, o estarmos a orar, passa pela meditação. É meditarmos naquilo que Ele tem para nos dizer. Quantas vezes nós lemos e depois outro irmão lê e explica-nos a passagem e a gente diz: epá, eu li tantas vezes e agora parece que é tudo diferente. Porquê? Porque esse irmão meditou e transmitiu-nos aquilo que de facto que a palavra diz. E nós ficamos surpreendidos. Todos nós podemos fazer isso, meditar na palavra de Deus. E isso vai também ser uma maneira de nós prevenirmos que haja rupturas. Quando nós meditamos na palavra de Deus, que muitas das vezes temos que sofrer o dano em prol dos outros. Isso nós vimos a semana passada num dos 7 pontos, que isso previne de facto que haja rupturas. Quando nós damos o primeiro passo. Mesmo não tínhamos razão. Não é fácil, não é? Mas vamos dar o primeiro passo. Isso é que é meditarmos na palavra de Deus, naquilo que Deus nos diz. Que o Senhor nos ajude e que cada um de nós possa pensar de facto que existe maneira de nós prevenirmos os problemas quando eles acontecem. Não vamos levar uma vida de remendar, porque isso não adianta. Logo a seguir um remendo vai surgir outra brecha e depois nós vamos remendar outra vez, e para remendar nós temos que cozer, temos que furar, e às vezes essas cicatrizes ficam marcadas para o resto da vida. O Senhor sara, mas está lá a cicatriz. As consequências estão lá. E o Senhor dá-nos possibilidade de muitas vezes evitarmos isso, através da Sua palavra, através de meditarmos, de orarmos, através de nós podermos deixar de ser meninos espirituais e passarmos de facto a ser adultos, a podermos buscar alimento sólido na palavra e, acima de tudo, sermos sóbrios. E a sobriedade passa pelo conhecimento. E cada um de nós possa pensar nisso. Possamos meditar e deixar que, de facto, a palavra possa transformar as nossas vidas. Porque tem poder. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus tem poder de alterar, transformar, assim como o Senhor Jesus Cristo nos diz, que Ele está ali à espera. Basta nós abrirmos a porta do nosso coração. O primeiro passo tem que ser nosso, aceitá-lo, e depois o Senhor vai fazer o resto. Que o Senhor nos ajude.